Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. É com renovada alegria e enorme emoção que voltamos a gravar pela BCC International Television. É um prazer, é uma emoção muito grande, agora usando uma nova tecnologia, agora não é presencial, é pelos equipamentos de alta sofisticação que o canal adquiriu para ter som e imagem de alta qualidade, e voltamos. Hoje é um dia especial. Eu vou entrevistar uma das pessoas que eu considero uma das melhores que existe. É considerado em São Paulo um dos maiores críticos literários. É fera. Ele se chama Ralph Peter. Vocês conhecem porque é apresentador dessa televisão e é um motivo de muita emoção para mim. Seja bem-vindo, meu amigo Ralph Peter. Eu é que estou muito obrigado pelo convite. Estou orgulhoso de servir de primeira entrada desse programa utilizando essa ferramenta maravilhosa, que eu sei que, desculpe a rima pobre, foi muito custosa, todavia vai continuar a encaminhar a emissora ao seu devido lugar, que é o merecido sucesso. Parabéns pela iniciativa e queiram as forças benfazejas que permitam que nós estejamos sempre juntos. Então, é muito legal. Ralph, eu sinto, mesmo nós sermos amigos há tanto tempo, eu sinto uma emoção muito grande de poder te entrevistar. Então, Ralph, eu queria te fazer uma pergunta. Mete lá. Você é considerado um dos maiores críticos literários de São Paulo. Como é você lidar com a fama, com a inteligência, porque suas entrevistas são fenomenais? Como que você trabalha com isso? Bom, você está brincando, obviamente, né? Primeiro que eu não tenho toda esta fama, eu trabalho com literatura já há muito tempo, desde criança, literalmente, desde criança. Então, para mim, é um assunto que, além de prazeroso, é muito fácil para mim permear por essa estrada. Agora, de repente, o que dá um tremendo valor ao programa, que já lá se vão 13 anos não sei de um sucesso, mas o fato dele de estar na mídia, na trajetória, todo esse tempo, já lhe dá uma certa qualificação, o que me orgulha de sobremaneira. Agora, o segredo do programa está, literalmente, nos convidados que a gente consegue trazer. Porque, por mais excelente que seja o apresentador, se você não tiver um convidado de categoria que possa suscitar interesse da plateia, dos espequinautas, como eu chamo, de nada adiantaria. Eu ia falar sozinho, à vontade, e não ia refluir em coisa alguma. Agora, quanto ao segredo, não tem segredo nenhum. Eu aprendi a falar com a câmera do jeito que eu sou. Ou seja, eu tiro sarro, sou brincalhão, sou irreverente, às vezes mal educado, cometo umas gafes homéricas, fantásticas, e que, você sabe muito bem, nós não editamos coisa alguma, você nunca permitiu edição, o que eu acho isso muito, muito, muito bom. Então, vai com casca e tudo para o ar. Ou seja, as pessoas sabem que a gente está sendo natural tanto quanto você é. E, olha, tem uma coisa, as câmeras flagram quando você não está sendo natural, quando você está tendo um sorriso de almanaque, como eu chamo, ou está sendo falso, falando o português, claro. Esse é o segredo. Em resumo, não tem segredo nenhum. Olha, eu me permito a falar duas coisas. Você falou uma coisa muito importante, que quando eu comecei na televisão, eu passei um ex-diretor, que eu vou omitir o nome, do estado de São Paulo, eu fui entrevistar por causa que ele ia lançar um livro. Para o entrevistador, não tem coisa mais difícil quando a pessoa que está sendo entrevistada, ela fala sim e não por quê. E não fala. É horrível. Foi o meu segundo programa que eu fiz como entrevistador. Uma pessoa de alto nível, antes da entrevista, porque é difícil, a pessoa que está assistindo não tem ideia, ele virou para mim e falou, olha, eu não falo sobre crime de imprensa, sobre a imprensa marrom, e eu não falo sobre nada que não seja de meu interesse. Eu, modestamente, até morrendo de vergonha, eu falei, e o senhor vai falar sobre o quê? Foi difícil, eu nunca passei. A minha sorte é que era o advogado de júri,
então eu estava acostumado com essas peripécias, senão teria sido o maior vexame. Eu fazia pergunta do livro, ele não respondia. Eu fazia pergunta disso, não respondia. Não, não, sim. Não, mas por que você pergunta isso? Só Deus sabe o que eu passei. Aí eu fugi daqui, fugi dali, porque a pessoa que assiste um programa, ela não tem ideia o que acontece fora das câmaras. O que o entrevistado às vezes provoca. É difícil. Você, para fazer uma entrevista, você tem que fazer uma preparação, você conversa com o entrevistado para saber quem ele é, se realmente a pessoa que vai te dar a entrevista é quem e a qualidade da pessoa. É muito difícil. É mais fácil estar no ar falando ou ser entrevistado. Por isso, Ralf, eu lhe digo, é impressionante a sua capacidade. A capacidade que você tem em contornar as dificuldades, as peripécias. É muito fantástico. E eu te admiro por isso e tomo a liberdade de te dizer, eu te copio muito. Eu acho que você merece cópia melhor. Agora é o seguinte, não, justamente para evitar essa saia justa, como você mencionou, eu faço uma pré-entrevista, mas primeiramente eu leio o livro da pessoa, se eu faço questão. Até porque eu não tenho uma equipe para ler para mim. Então eu leio o livro, até porque eu gosto de ler mesmo. E faço as perguntas de acordo com o que está no livro. E, primordialmente, faço uma pré-entrevista por telefone com a pessoa. Se eu sentir que a pessoa é monossilábica, como você acabou de mencionar, ou eu aborto o momento, ou eu trato a pessoa de uma outra forma para poder, como você falou, arrancar com saca-rolha alguma informação da parte dele, para levar justamente um bom entretenimento e útil entretenimento ao speakinauta, né? Verdade. Verdade, verdade mesmo. Porque as pessoas, eu volto a repetir, não fazem ideia do que é a preparação para fazer uma entrevista. Tudo é bonitinho, tudo é cor-de-rosa, na hora que está falando, mas na hora que você prepara, ler o livro, ler a matéria dele, para você fazer a entrevista, porque senão você vai chegar na hora e não vai conseguir fazer nada. Então, mas eu queria te fazer mais uma pergunta, Ralf. Vassalhar. Você passa por toda essa dificuldade de ler o livro, tudo. Como que você faz a seleção daquilo que você vai perguntar? Porque, às vezes, um livro traz 300.000 informações que poderiam ser objeto de pergunta. Como que você faz essa seleção para você conseguir compilar tão bem como você faz? Eu me coloco no lugar de quem vai ouvir. É simples assim. Porque quando eu faço o programa, eu não estou fazendo o programa para mim, eu estou fazendo o programa para aqueles que assistem. Então, essa é uma, digamos assim, uma ferramenta que o advogado normalmente utiliza para levar o seu pleito. Ou seja, como é que a pessoa vai reagir quando eu propuser tal e tal coisa? E é a mesma coisa no que tange a literatura. Normalmente, o público que nos assiste é um público já voltado à literatura, que gosta das coisas que estão escritas em livros e estão sequiosos por novas informações. Então, eu fico buscando o que é mais interessante, não só na faceta do autor, às vezes eu falo também da editora, tem editoras que fazem trabalhos maravilhosos, fazem capas realmente comerciais e palatáveis, que a pessoa vê e fala, eu quero esse livro por causa da capa, e isso acontece muito, mas o que eu levo avante é o que está informado lá dentro do livro ou na carreira do autor, que tem autores que têm 40, 50 livros escritos no decorrer de 30, 40 anos de carreira. Então, a gente faz um mix e normalmente dá certo. Por quê? Primeiro, a naturalidade, a espontaneidade. Isso é fundamental. Como eu falei, a câmera flagra quando você não está sendo espontâneo, quando você está tendo um sorriso de almanaque, ou então fica muito claro que foi alguém que fez uma fichinha para você perguntar. Fica muito claro. Porque se o entrevistado responde algo que você não está esperando, aí a saia justa é sua. Verdade. E o espectador percebe isso. Fica bem claro isso. Então,
O que eu faço é isso, eu leio o livro, ou então me inteiro da carreira, da trajetória do autor que será entrevistado, que nem sempre é um autor, pode ser um web design, pode ser um ilustrador, como nós já tivemos aí o Fábio Sgroy, que é uma pessoa maravilhosa, ou então um editor, mesmo um editor, e como é que ele escolhe um livro e vai por aí. O João Scortese, por exemplo, deu entrevistas maravilhosas, e ricas, maravilhosas, não só em termos pessoais, que é uma pessoa muito carismática, como você é, mas também rico em informações de mercado, de ferramentas, de como editar um livro. Olha, são momentos fantásticos. Eu digo brincando sempre, mas é verdade. O programa não me dá nenhum lucro. Se tiver que colocar na ponta do lápis, ele dá prejuízo. Mas o prazer que ele me causa, os amigos que eu amealho ao longo que eu amealhei, desses 13 anos, é impagável, não há dinheiro que pague efetivamente. Mas eu acho, e eu tomo a liberdade de falar, você tem uma característica muito importante. Você realmente é uma pessoa privilegiada, porque às vezes eu assisto as entrevistas, você está tratando de temas dificílimos, de alta filosofia, alto conteúdo, e você, a sua capacidade, você consegue transformar tudo num arroz com feijão, que as pessoas, mesmo que não tenham uma cultura, uma experiência para entender, entendem teu programa com facilidade. Eu acho que esse é teu grande mérito do sucesso que você faz. Mas e você sabe, eu te agradeço, e desculpe aqui a falta de modéstia, mas você tem toda a razão, porque esse é um trabalho que gera um certo estresse. Bastante. Porque, como eu falei anteriormente, eu faço o programa para o público, para o espequinalta, como eu chamo. Então, eu tenho que colocar tudo em linhas rasas, claras, sem perder profundidade, para não chamar o espequinalta de idiota, mas para deixar tudo muito claro, muito certinho, e principalmente deixar o entrevistado muito à vontade. E o maior elogio que eu recebo sempre ao final dos programas é que o entrevistado invariavelmente fala: puxa vida, mas passou muito rápido. Isso quando era 1 hora, 30 minutos. Agora, infelizmente, o mercado não aceita mais do que 15, 16 minutos, porque ninguém mais assiste tanto, olha só, tanto tempo de vídeo. Infelizmente, a gente tem que encurtar os espaços para que as pessoas nos ouçam, nos vejam e nos assimilem e nos aceitem, principalmente. Olha, eu repito como um papagaio, eu tomo a liberdade por isso. Assuntos dificílimos você consegue transformar em arroz com feijão, que qualquer pessoa despreparada entende, consome com prazer danado. Ralf, poucas palavras eu digo, parabéns, você é fantástico. Você é o maior entrevistador que eu já conheci na minha vida, mesmo já tendo algum tempo de televisão, não só como apresentador, mas também ao longo do tempo de entrevistas que eu dei. É um prazer muito grande, principalmente eu lhe agradeço por ser teu amigo e partilhar da tua amizade. Você é uma pessoa especial, não só para seus amigos, mas para o público em geral. Ralf, nós estamos chegando ao fim da entrevista. Digo que eu sinto um prazer, uma alegria danada te entrevistar e queria abrir os microfones para você se despedir e falar aquilo que você deseja. Bom, eu espero ter agradado aos seus espequinautas, ter sido a ajuda que você necessitava, ter sido a altura do quilate do teu programa, e aguardo você na próxima semana para que possamos inverter os papéis. Você deverá falar, você é um escritor de mão cheia, além de ter sido um bom advogado e criminalista, e eu gostaria muito de receber você no programa para que possamos falar sobre as drogas que você tanto combateu, que você tanto, de maneira pertinaz, sempre foi contra, e principalmente salvar os jovens desse colapso que é a utilização das drogas. Eu te agradeço muito a oportunidade de ter sido o primeiro a ser testado, que o Lira não nos ouça, que ele vai morrer de inveja.
ele vai ficar maluquinho de inveja, e eu espero que ele fique mesmo com inveja. O Lira é uma ótima pessoa e seguramente não vai ter esses pruridos, não. Vai chegar a vez dele. Meus amigos, infelizmente o tempo está chegando ao final. Nós vamos encerrar os programas com dor no coração, porque conversar com o Ralph é uma coisa especial. Mas eu, no término do programa, ao fechar as cortinas, eu digo muito obrigado a todos vocês, daqui de São Paulo, do Brasil, da América, da Europa, do Japão, que nos assistem. Esqueci de Nova Delhi, que nós temos audiência na Índia. Muito, mas muito obrigado. Contem sempre que a BCC jamais na vida deixará de fazer todos os esforços para levar qualidade a vocês. Muito obrigado, até uma próxima vez.